Bom dia, estimado amigo paroquiano, um bom dia, um bom amanhecer. Iniciamos essa segunda-feira, Semana da Família. E hoje, dia 12, Jesus, no seu Evangelho, ele vai trabalhar a dimensão do que ele vai passar. Ele vai passar pela morte, pela ressurreição, está falando sobre essa realidade com os discípulos, né, que é tão difícil para eles entenderem. E Jesus, ele faz com que os discípulos eles cresçam nessa fé. O Filho do Homem vai ser morto, mas ele vai ressuscitar. Quantas vezes nós entristecemos porque não sabemos o paraquê de uma realidade? Os discípulos não sabiam o porquê que Jesus tinha que passar pela morte. Por que ele vai ser entregue se ele está sendo tão bom? Se ele está fazendo milagres, se ele está passando na vida fazendo bem, né? O que está acontecendo? Nós sabemos a finalidade, não conseguimos vincular a nossa vida a essa realidade, que a última delas é a morte, né? A qual eu e você vamos passar. E aqui Jesus fala da ressurreição, da sua entrega por amor para a salvação do mundo, né? Porém, o coração dos discípulos ficou entristecido por causa disso, porque eles não estão compreendendo o porquê é necessário passar, né, da morte para a vida, né? Eles ficaram com o coração entristecido. Talvez nós também ficamos com o coração entristecidos quando a gente não sabe dessa realidade ou entender essa realidade em nossa vida, em nossa história, por causa da morte, né? Ou seja, que ela vai ser ponte para nós entrarmos na glória, ponte para nós entrarmos em Deus. E essa compreensão sobrenatural em nossas situações, no nosso dia a dia, na nossa vida, é tão difícil, nós sabemos disso. Então nós não temos profundidade e olhar de fé diante das situações que nos entristecem, né? Eu trago hoje a realidade. Qual é a situação que está te entristecendo hoje? O que te deixa triste hoje? Quais são as suas preocupações hoje na sua vida? As situações que estão te entristecendo. Por que eu pergunto isso? Porque para nós, né, os motivos de tristeza, de sofrimento, para nós cristãos, deve ser motivo de aprendizado, de amadurecimento e crescimento para nós. Precisamos crer nisso, nesta força que vem por meio de um crescer em Deus. Preciso viver em Deus, uma vida em Deus. E sabemos que a nossa salvação é necessário isso, né? Nós permanecermos ligados ao Senhor para a gente vencer essas dores, não que a gente vai vencer, mas que é por meio delas que a gente vai crescer na nossa vida. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Agora, crescer em fé para superar os desafios. Precisamos crescer na nossa fé. E quando a gente cresce na nossa fé, a gente vai entender que as cruzes, os sofrimentos, elas nos levam para uma glória, nos levam para um caminho de ressurreição. E é para lá que nós temos que caminhar, né? E essa é uma pergunta que entristece a nossa vida, a nossa história. Quando vem uma enfermidade, uma tragédia, quando vem uma situação difícil na nossa vida, a gente não sabe como viver ou como corresponder a isso, né? Aí a pergunta que vem para nós é por que isso? Para que está acontecendo essas coisas? O que Deus quer? Por que eu preciso passar por isso? É difícil eu responder isso, para mim também é difícil. Para que Deus permite que nós, muitas vezes, passamos por momentos de desolação, né? Momentos de tristezas, de angústia, das demoras de Deus? Para que Deus permite isso? Para que nós consigamos ficar com aquilo que é essencial. E ficar com o essencial não é fácil. Então, se nós já sabemos o para quê. Para que um dia nós estejamos em comunhão com o Senhor Deus. Então Deus permite isso para que nós estejamos em comunhão com Ele. E para nós estarmos em comunhão com Ele, nós precisamos também viver na nossa vida e passar no nosso dia a dia por situações que não são tão boas e tão belas. Evitar passar por dor, por sofrimento, por momentos de crise, que a gente chora, que a gente se desgasta, que a gente se tranca, a gente se isola. É natural. Mas não é para sempre isso, é uma fase. Mas faz mal. Agora, depois de tudo isso, você entender os paraquês de Deus, aí que está a grande maturidade. Agora, o difícil é ter essa calma, essa paciência para entender esses paraquês de Deus. Não é simples, né? Para que Deus vai me tirar daqui e colocar em tal lugar? Para que Deus vai fazer isso comigo, né? Para eu, não sei, algo tem aqui dentro no seu coração. Para que Deus permitiu que eu conhecesse uma pessoa que eu nunca vi na vida?
Para que Deus permite essas coisas? Existe uma santificação por detrás disso, a nossa comunhão com o Senhor Deus. E a diferença está nas atitudes, que é o quê? É o que eu vou fazer agora diante dessa situação. O que eu vou fazer diante dessa situação, diante da minha vida, da minha história. Né? O que fazer então? Agir na presença e comunhão com Deus. E essa comunhão vem por meio da oração. Por meio da oração. Então, as nossas dores e sofrimentos, existe um para quê? Para que nós entremos em comunhão com o Senhor Deus. E que o Senhor nos ensine essa grandeza de rezarmos e crescermos na fé. Né? Esse nosso que, para quê, porquê das coisas. Sempre a partir daquilo que Ele direciona um caminho que Ele mesmo aponta para a eternidade. Não é fácil passar por dores, por sofrimentos, por perdas na nossa vida. Mas o para que isso serve é fantástico. Para que nós tenhamos intimidade com o Senhor Deus. Para que nós estejamos em plena comunhão com Ele. Esse para que fará a diferença. Um bom abençoado dia, que Deus abençoe você.